Voltamos. Cadê a Claudinha? Cadê vocês? Não sei se eu consegui salvar o vídeo. Tentei. Dani voltou. Thelma. Que bom que vocês voltaram. Eu vou chamar a Cláudia de novo assim que ela voltar. Eu tentei salvar o vídeo para que a gente possa revisitar tudo que a Cláudia trouxe pra gente hoje. Vou chamar a Claudinha novamente. Deixa ela entrar e aí nós voltamos. A Dani falou, não acaba. A Marinês voltou, Fabi, a Rô. São pessoas muito queridas que estão aqui. E que são... A Osélia voltou e são comprometidas com a educação de verdade, porque eu conheço vocês, conheço o trabalho que vocês fazem. Estamos aguardando a Claudinha. Agora nós vamos colocar um foco somente na educação infantil, na literatura. A Osélia falou, cadê o professor Ed? Foi descansar. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, atividade aqui. Obrigada, Dani. Tô aguardando a Cláudia, gente. Oi, Claudinha, não deu? Deixa eu chamar novamente. Cláudia, eu tô te chamando ali, é só você aceitar. Eu acho que agora ela tá conectando. Voltou. Bom, obrigada a todos que voltaram. Nós não vamos estender muito, já sabemos, já passamos de 1 hora, tanto que caiu a Beth, Nalu, a Cibele estão aí presentes também. Eu queria te pedir, para a gente caminhar para esse encerramento, né, que você desse dicas de como levar a literatura para as crianças da creche. Obrigada, Zélia. Porque é muito importante. Como que eu levo... Porque sempre falam, com que idade eu começo a ler para criança? Eu falei de preferência quando ele estiver na barriga, né? Você vai lendo enquanto a mãe está grávida ali, você está lendo. Mas a partir do momento, enquanto professor, a partir do momento que ele pisou na escola, você já pode ler. Conta pra gente como é essa experiência de levar literatura para a criança tão pequena. Como que eles aceitam isso no começo, até que vire um hábito? Porque eu atuei com educação infantil bem pouco tempo. A minha experiência é muito maior com a formação de professores e com crianças do 1º ao 5º ano. Fiz trabalhos ambientais de 6º ao 9º, trabalhei com educação infantil, mas pouco tempo. E um dia, acho que eu nem te contei isso, não sei se eu te contei, eu quase pedi remoção para educação infantil. Eu não sei se é a Nalu Tobias que está aí, se eu não me engano, ela era diretora da escola, ou assistente na escola, que eu fui lá no Porchat substituir. Estava faltando professor, pedindo para que a gente fosse à escola, cheguei lá, era uma educação infantil. Aí eu olhei para Nalu e falei assim, se eu não me engano era Nalu. Nalu, eu não tenho experiência com educação infantil nessa faixa etária, 2 anos, né? Tem aí uma dica do que eu tenho que fazer com eles agora, porque eu cheguei meio perdida ali. Aí ela falou, tem outra professora com você, fique tranquilo. Eu falei, então tá bom. Fui lá, me apresentei para a professora, eu ia ficar somente aquele dia. Falei para ela, como é que eu posso te ajudar? Eles estão dormindo, ela falou. Daqui a pouco eles vão acordar do soninho, que é aquele soninho meio-dia lá, horário intermediário. E nós vamos ler para eles. Eu falei, então deixa essa parte comigo. A parte da leitura eu faço. Ainda pensei, como que eu vou colocá-los sentados para ler? Né? Eles têm 2 anos, acho que vão sair correndo para lá e para cá. Aí eles acordaram, ela falou, diferente do que acontece em Portugal, aqui nós tínhamos que arrumar. Colocamos o tênis no pezinho deles. Tava muito frio, era inverno. Muito frio. Eles sentaram no tapete. Chamei para sentar no tapete. Eu fiz assim com o livro. Vou ler uma história para vocês. Quando eu falei isso, todos sentaram no tapete já de frente para mim. E eu juro por Deus que na hora eu pensei assim, acho que eu morri, fui pro céu e ninguém avisou, porque não é possível que exista isso. Eu tô no paraíso, existe isso, crianças de 2 anos sentadas assim. E aí eu li, no final, a história termina assim, né? Quando eu acabo de ler, uma criança vem, porque eu sentei no tapete com eles, eu sentei sem sapato, eles usavam de sapato. Uma criança pega o meu sapato e faz assim pra mim, põe o papato, tá fio. Quando ela falou isso, eu falei, vou me remover, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Quero ser tratada com esse carinho. Mas
foi mágico no momento em que eu levantei o livro e falei, eu quero ler uma história para vocês, eles sentaram. Como é tornar isso um hábito? Como essa professora, que eu não conheço porque faltou no dia, fez um trabalho brilhante com essa turma, que eles já sabiam, só de eu levantar o livro e falar que ia contar uma história, eles já sentaram em roda e já ficaram aguardando a história. Como que a gente torna isso um hábito? Me conta. Bom, a experiência que eu tive contando história para os pequenininhos na educação infantil, e a gente contou primeiro para os maiores e depois para as creches, então contei, a menor criança ela tinha 4 meses, eu quase levei para casa, mas assim, e ele vendo o livro, nossa, era uma coisa, assim que eu falei, gente, ele olhando as figuras, lógico, dentro do tempo de concentração de um bebê, né, mas se você tornar isso uma rotina. E uma coisa, eu fiquei bastante impressionada na prefeitura, é que, assim, grande parte das escolas que eu fui, havia o hábito de leitura em sala de aula. Né? Então, os professores, eles já tinham alguns rituais de leitura que eram bem sistemáticos. Então, você chegava, eu vou contar uma história, eles já sabiam como é que tinham que prestar atenção, participar. Então, isso foi muito positivo. Primeiro de tudo, eu acho que deixar os livros, que eles possam ter esse contato com livros, né? Para saber manipular. A gente tem livros que são adequados a crianças bem pequenas, que são grossos, que não vão arrebentar de primeira, né? Porque eles vão, lógico, eles não sabem, né? Então, tudo isso é uma construção que vai se criando, né? Inclusive física, porque eles não têm mesmo a noção de como abrir. Então, a gente tem essa possibilidade de livros, e deixar sempre livro nas mãos, criar um hábito de leitura, mas diário mesmo, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes, não só de leitura de livros, porque, na verdade, a gente tem leitura de várias formas, né? A leitura literária, ela é importante, mas tem a contação de histórias, de casos, a roda de conversas. A literatura veio das rodas que eram feitas, né, em volta das fogueiras, e que as pessoas contavam os causos, né, contavam suas histórias. Quantas cozinhas que a gente se reúne com amigos e a gente fica conversando, né? Recuperar essa oralidade, que é o fundamental na educação infantil, conversar muito, pedir que eles contem histórias, como é que foi o dia, o que fizemos lá fora, o que não fizemos lá fora, né? Os livros agora para a educação infantil, eles são muito bonitos, são livros que são riquíssimos em imagens, em textos interessantes. Foi na terça-feira eu levei um livro de um amigo meu, Tino Freitas, né, que é um escritor que eu conheci aqui em Portugal, em Póvoa de Varzim, e ele fez um livro que é sensacional, que é um livro sobre... ele é bem para criança, e foi muito bonito, porque estava escrito em português do Brasil, e as crianças estavam prestando atenção. Então, tocava a campainha, e quem é? Eles assim, eu não sei. E o livro ele se abre numa forma diferente. Então, assim, o hábito de leitura vem do nosso hábito de ler e do nosso hábito de ler o mundo, né? Tudo é uma leitura. A leitura de emoções, a leitura de percepção do outro também, entender, por exemplo, a gente foi no parque, a gente foi brincar, o que a gente fez? Isso é uma forma também de criar essa sequência lógica dentro da rotina deles. Isso é fundamental. A criança, o ser humano, não é a criança, o ser humano por si só, ele ama histórias, né? Verdade. Então, é uma coisa que se a gente habitua desde pequenininho, ler muito, falar daquilo que você leu, contar histórias, ou não precisa necessariamente ter o livro, mas com os livros, ler e ter acesso ao livro físico também, né? Porque os pequenos, eles precisam ter esse contato no concreto. Né? Pegar o livro, ver a figura, mexer, manipular, né? E essa riqueza é só vivenciando isso mesmo. Eu falo, só se aprende a ler lendo, né? Exatamente, então... não tem como, não tem como.
Não adianta, e é uma paixão, não adianta você não vai motivar ninguém se você não tiver motivado Não for também, apaixonada. né? Quando eu Hoje eu conversei com a Érica, eu não sei se a Érica está online ainda, ela estava online. E ela falou a respeito disso, né? Ela falou, como começou isso, né? Como que você começou a fazer as leituras, os vídeos? Eu falei, os vídeos das pipocas, por exemplo, ele surgiu assim. Eu estava lendo uma tese de doutorado, que nessa tese fala sobre a narrativa, e tinham várias pipocas, e eu me peguei lendo, rindo e não conseguindo parar de ler as pipocas. Eu falava, não, eu tenho que ler o restante para poder escrever. Não conseguia parar de ler aquelas narrativas. Eu falei, quer saber? O mundo merece ter acesso a essas narrativas aqui. Quem é que vai procurar pipocas pedagógicas numa dissertação, numa tese de doutorado? Se eu ler num vídeo, eu vou estar popularizando isso, dando acesso a muita gente. Então eu vou pegar a pipoca e eu vou ler. Conforme a gente vai lendo, a gente vai disseminando, né? Semeando por aí Exatamente. boas sementes de Você falou uma leitores. coisa muito importante, Débora, a questão do compartilhar. A gente está com a possibilidade, pelas redes sociais, tudo, de poder compartilhar tudo, de trocar essas informações, né? E a gente Verdade. acaba não fazendo, a gente acaba, né? Então a gente tem tantos instrumentos para estar mais próximo. Você vê, eu estou aqui em Portugal, você está em Santos, tem gente em outros lugares, e a gente está conversando, e a gente está trocando experiências, né? Então vamos usar isso para que a gente possa compartilhar leituras, experiências, coisas essas vivências que a gente está tendo que são tão importantes, né? A gente aprende, como você falou, a gente aprende com a experiência do outro, É isso né? mesmo. Com o outro vivendo, que nem a gente já está vivendo o desconfinamento. Tá, beleza, como é que está sendo? Está correto? A gente não sabe, o mundo nunca viveu uma situação dessa, né? Mas a gente está partilhando aquilo que a gente sabe. Isso também é contar história, né? Isso é história Verdade. de vida e contaremos para os nossos netos, né? E contaremos para outras pessoas. E isso é a grandeza da humanidade, poder se eternizar pelas suas histórias. Ontem foi dia de Portugal aqui, e o dia de Portugal é o dia de Camões, né? O dia de Camões, que foi um cara que, há 500 anos viveu e escreveu a epopeia de Portugal, e até hoje ele é celebrado, né? Até hoje o Camões, ele é, aqui em Portugal, é uma coisa, né? Tem o túmulo dele, Valorizado, né? é valorizado, a literatura, o presidente aqui volta e meia, ele está falando trechos de poemas e de obras, né? Então, assim, tornar isso cotidiano, né? Uma citação de uma leitura, uma capa de um livro, uma história que você ouviu, uma indicação ou não, eu gosto de ler isso, um quadrinho, tudo é leitura, desde que a gente Com certeza. saiba, tenha olhos para ler, né? A gente precisa Como diz ler. o Saramago, só vê quem tem olhos para ver. E só lê quem tem Exatamente. olhos para ler, né? Parafraseando o Saramago aí. Exatamente, exatamente, A Márcia tá exatamente. mandando um beijo Ah, também. Marcinha, que Eu. saudades! Olha, eu acho que a gente vai encerrar agora. Assim, chega, vamos desligar para deixar todo mundo com vontade de quero mais, porque a gente vai ter que fazer um encontro só sobre o periscópio. Eu acho que Sim, sim, não sim, dá sim, para sim. falar sobre o periscópio em 5 minutos num finalzinho. Ele é um É projeto verdade. extremamente importante que eu tive o privilégio de conhecer pelo seu olhar, pelo seu brilho nos olhos quando fala do periscópio. E eu não queria que o periscópio virasse o fim de um encontro. Eu acho que o periscópio ele merece um encontro dedicado todo a ele. E eu tô te devendo ainda um texto para o periscópio. Eu acho que Verdade. eu vou fazer o texto para o periscópio. Chamo você, a gente faz a live e eu já leio o texto aqui. Beleza, Porque eu adoro beleza. ler também para todo mundo. Eu adoro ler para as pessoas. Então eu Ah, acho que eu a gente também. une isso. A Rosângela falou: quero mais. Vamos marcar outra assim, com certeza. Com Eu certeza, faço o com texto no certeza. Periscópio, nós já marcamos a live do Periscópio. Eu vou Perfeito, ver como a gente perfeito. compartilha a tela, porque aí no dia eu mostro a tela do Periscópio também, que eu acho que merece ir para o mundo. Aliás, Claudinha, eu recebi muito. um livro feito por crianças na Áustria. Eu quero que os meus pequenos resenhem também. Alunos de português na Áustria. Então, Que assim, bacana! nós vamos falar Vamos fazer depois. então? Vai virar a live do Periscópio. Gente,
Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora, por todos os recados, pelo carinho de vocês. Claudinha, não há palavras que definam o que você faz, porque eu vi o seu trabalho de perto, eu vi o resultado que isso tem, como você consegue encantar as crianças. Eu acho que eu tive o privilégio de ver algumas pessoas encantando por aí, mas quando o relato que você traz, do que você faz com as crianças, as fotos que eu vi das crianças, os vídeos que você me mostrou. E outra pessoa também que eu acho que merece um dia a gente relatar isso, que é a Iva cantando para bebês. Nossa. Então são duas pessoas que trabalhando com bebês, você lendo para eles e a Iva cantando, parece que traz um pedacinho do céu aqui para a terra. É encantador. Então, Obrigada, minha gratidão querida, por você assumir esse trabalho, que é um trabalho que você faz com tanta grandiosidade. Deixa pra gente um recado aí, como que nós podemos voltar? Como que a gente faz nesse desconfinamento que a gente está planejando aqui? Você deu inúmeras dicas, mas dá aquela regra de ouro pra gente, por favor, para encerrar. Eu acho que é pensar... Aqui tem uma frase muito bonita que é cuidar de si para cuidar de todos, né? Então, pensar que a gente faz parte de um todo muito maior que a gente, né? E que essa coleção de cada um, né? Nós somos um pedaço de um todo e que a gente precisa cuidar de todos, né? Então, que a gente cuide de nós, dos nossos queridos, mas cuide também de todos que estão à nossa volta, né? Daqueles que pegam o ônibus para vir trabalhar, né? Das pessoas que estão na escola, né? Porque nas creches, por exemplo, a gente tem uma situação de receio, né? Quando uma criança espirra, quando uma criança tosse, né? Então, assim, eu acho que é essa questão de se colocar, a questão da empatia, né? A regra de ouro é se colocar no lugar do outro e que o mundo precisa de cada um de nós. Cada um, todo mundo é insubstituível, né? Pelo menos para alguém a gente vai ser insubstituível. E que ninguém se perca nessa estrada, né? Que a gente possa contar com todos no final. Muito obrigada e até a próxima, hein? Vai ser o Periscópio. Vou ficar aguardando, querida. Beijo. Foi um muito grande obrigada. prazer. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.